Vou ler o currículo da nossa palestrante de hoje, que vai proferir a palestra As recentes mudanças na Previdência Social, pensão por morte e auxílio-doença. Bom, a doutora Juliana de Oliveira Xavier Ribeiro, ela é advogada, é mestra em Direito Previdenciário pela PUC São Paulo, é professora em cursos de pós-graduação, lato sensu, e de cursos preparatórios para concurso público. Autora das obras Direito Previdenciário Esquematizado, Auxílio-doença acidentário, Como fica o empregado e o empregador com o NTEP e o FAP, e o direito notarial e registral. Então, é um grande prazer, doutora Juliana, tá? Em nome também do doutor Humberto Durso, em nome do doutor Marcos da Costa, e sinta-se à vontade aqui na nossa casa. Gente, eu sou advogada já, não vou dizer quanto tempo, porque semana que vem eu faço 40 anos de idade. Né? Vamos contar, já que é bonita a mulher fazer 40 anos de idade e 20 de previdência. Imagina só. E do ano passado para cá, pessoal, muita coisa está acontecendo. Muita alteração, muita mudança, muita questão nova. E a gente pergunta, o que eu vou fazer com isso? O que vai vir na advocacia? Tá? Porque eu garanto que a maioria de vocês estão aqui para saber das brechas da lei, para poder ingressar com a ação judicial. Eu tenho um grande professor que eu admiro muito, que é o professor Sodero. Ele colocou uma coisa no Facebook bastante interessante, tá? Que a Previdência virou moda, que é o ramo que mais cresce. Eu até fiz uma brincadeira com o professor, eu falei, professor, é verdade, a gente que já está há 10, 15 anos dando aula de direito previdenciário, a gente vê, pessoal, que as estratégias, o ramo previdenciário mudou. Você vê o pessoal da OAB Brasília, da Comissão de Ética, realmente mudando até os posicionamentos do marketing jurídico. E o previdenciarista sem o marketing pessoal... Tá? Hoje a doutora veio aqui, tá, que eu vou confessar. A doutora veio aqui e falou assim, você tem cartão? Eu falei, ai, meu Deus do céu. Vocês já viram advogado andar sem cartão? Não façam que nem eu, por favor. Andem sempre com cartão, gente. O previdenciarista, sem cartão, ele não é ninguém. Vai na padaria. Eu estou estudando sobre marketing, né? Uma das coisas que eu vejo é o seguinte, eles falam que você tem que falar com 2 ou 3 pessoas novas por dia na área previdenciária. Por quê? Ah, professora, mas eu não gosto de falar. Eu não gosto de me comunicar. Então, tem um sócio que gosta de falar e gosta de comunicar. Tá, gente? Porque, ó, advogado tem que ter Facebook? O que vocês acham? Advogado tem que ter Facebook? Pessoal, não precisa... Só para entrar nas alterações, e eu vejo isso como a principal alteração do mercado previdenciário, a maneira que você chega ao cliente previdenciário. Hoje, o Código de Ética, ele admite publicidade em redes sociais com moderação. Então, todo advogado... Imagine só, eu sou a professora Juliana, mas eu sou casada, eu tenho meu marido. Se eu vou, por exemplo, para a praia, ninguém tem que olhar o meu Facebook de biquíni, não é verdade? Então, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, tenha um Facebook profissional e um Facebook pessoal. O pessoal trava. O Facebook profissional, coloquem notícias. Ó, hoje eu já vou dar umas 10, 12 notícias para vocês da área previdenciária, que amanhã vocês podem alimentar o Facebook de vocês. Ah, foi aprovada a regra 8595. Hoje já saiu na mídia que o INSS não está implantando a regra 8595. Então, gente, a dica que eu dou para vocês, para começar a palestra, quem quer advogar na área previdenciária é, vamos fazer um Facebook, qual é o nome da doutora? Que eu adorei esse blazer, com licença. Está muito lindo. Eu já estava de olho nele, ainda mais que é onça, adoro. Oi? A doutora Ideli, por exemplo, se ela advogar na área previdenciária, ela vai colocar lá, doutora Ideli, advogada previdenciária, e vai todo dia soltar um highlight. O que é um highlight? Ah, o INSS fez isso, os aposentados têm direito a isso, e vai movimentar aquele Facebook num sentido de dizer, a doutora Ideli é advogada previdenciária, e naquele meio que ela convive, seja igreja, seja clubes, todo mundo precisa saber, dentro do marketing pessoal, que a doutora Ideli é advogada previdenciária. Gente, estudem um pouquinho de marketing,
Tá? Vejam como que é uma advocacia de sucesso, cobrem honorários dignos. Eu vou começar por aí, senão a gente vai achar o quê? Que a advocacia previdenciária é uma advocacia de risco. Eu sei que é, pessoal, eu sei que é. Tá? Só que se a gente não começar a valorizar através da cobrança de honorários justos, não estou dizendo para vocês cobrarem 2 mil, 3 mil, 4 mil reais de quem é pobre, de quem é mendigo. Tá? E só para começar, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tá? A gente coloca entre aspas. Cuidado com as ocasiões. Tá? Cuidado com as ocasiões. A minha assistente da coordenação de uma pós que eu coordeno lá em Salvador, que é a Manuela Scioli, ela foi assistir o show da Galinha Pintadinha com o filho dela. Você vai falar, meu Deus do céu, eu vim para uma palestra de direito previdenciário e a professora Juliana vai falar agora sobre o show da Galinha Pintadinha. Vou sim. Sabe por quê, gente? Estava uma deficiente física do lado da Manuela. Manuela, com seu cartão, foi lá, conversando. Lá vem a pergunta básica. O que o doutor faz? Essa pergunta, você não fica coçando quando você conversa com alguém para saber o que essa pessoa faz? Não é uma pergunta que todo mundo quer saber? Então, quando você fala assim, eu sou advogada previdenciária. Se eu sou advogada previdenciária, sabe o que aconteceu com a Manuela? Teve aquela deficiente física, foi ao escritório da Manuela na Bahia, e não era que ela era presidente do sindicato dos deficientes físicos da Bahia, e a Manuela se tornou advogada daquele sindicato por causa do show da Galinha Pintadinha. Gente, isso só me dá uma lição de vida. Tá? Advogado que é muito tímido, advogado que não sabe conversar, o advogado que acha que ele vai ficar no escritório, tá? E que o cliente vai chegar, não vai acontecer na área previdenciária. Talvez na área empresarial, outro sentido, mas na área de benefícios, esqueça que isso não vai acontecer realmente. Tá? Eu tenho 20 anos na advocacia previdenciária e eu vejo que a cada dia, os meus alunos, contato com o aluno toda semana, a gente vê, né, Rodrigo, que a grande dificuldade do advogado é que na faculdade ele não aprendeu o quê? Ele não aprendeu a gerir seu escritório. Na faculdade, ele não aprendeu que ele vai ter que usar um pouco de marketing. É claro que o marketing ético. Não aprendeu que ele vai ter que chegar ao seu cliente. Pessoal, advogado precisa ter Facebook. Advogado precisa circular. Tá? Se eu não tenho aptidão para isso, que meu sócio tenha. Então, a primeira puxada de orelha dessas recentes alterações vem daí, não é nem da legislação, e sim do modo com que se porta o advogado previdenciário, tá certo? Então, pessoal, a respeito de mudanças na legislação. As principais mudanças na legislação, elas ocorreram em 3 pontos. Quais foram os pontos que chegaram à grande mudança da legislação previdenciária? Pensão por morte, foi a primeira. Teve uma mudança drástica no papel da pensão. Segundo, não tão grande, mas o auxílio-doença, tá? Que teve uma mudança que vai causar revisão de benefício, provavelmente. Tá? E a terceira e mais impactante mudança, que ainda não é lei, porque a Dilma vetou, tá? Mas através da MP 676, que é o fator 8595. Tá? Que apesar de não estar no conteúdo da palestra, eu vou pedir licença a vocês, que essa palestra foi marcada antes do fator 8595 entrar na MP 664. Mas eu quero fazer o quê? Um panorama dessas mudanças com vocês. Tá certo? Agora, vamos aprender uma coisa antes de entrar nas mudanças da pensão por morte, tá certo? Vocês sabiam que antes da mudança MP 664, que foi o quê? Convertida em lei 11.135, tá certo? Então, a MP 664 foi convertida na lei 11.135. Desculpa, 13.135. 13.135. Gente, acabei de atualizar meu livro, de vez em quando dá uns crepes na legislação. Mas é assim. O que a MP 664 ela trouxe na época? Ela trouxe grandes mudanças para a pensão por morte. Por exemplo, a pensão por morte ela era vitalícia? Era até o fim da vida, não era?
Então, vocês imaginam a situação. Vocês imaginam uma tchutchuca, tá, casada com um senhor de 80 anos. Tá? O senhor de 80 anos morria, ela tinha 20. A Previdência iria arcar com a pensão dessa tchutchuca até o fim da vida dela. Porque, gente, o novo matrimônio exclui direito à pensão? Vocês têm certeza? O novo matrimônio exclui direito à pensão? Antigamente? Se eu me casar de novo, eu vou perder a pensão? Não, gente. Na verdade, não. Continua sendo assim. Eu posso me casar de novo. Tá? Eu não vou perder a pensão. O que modificou é que a pensão passou a ser o quê? Temporária. Certo? Passou a ser temporária. Isso mudou. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Eu posso ensinar vocês como casar? Posso fazer isso? Tá? Eu posso ensinar vocês? Posso? Comissão da Mulher? É uma brincadeira que eu vou fazer, mas só para vocês entenderem como que funciona, tá? Quando fala em casamento para a mulher fica toda ouriçada, né, gente? Mulherada adora falar sobre casamento, mas tudo bem. Gente, a questão é, primeiro casamento meu, tá? Vou me usar como exemplo. Meu primeiro casamento foi com uma pessoa do INSS. Ele faleceu, me deixou com uma pensão de teto. Tá certo? R$ 4.600. Tá bom, né? Tá bom. Razoável. Aguentei o bicho a vida toda. R$ 4.600. Ótimo. Daí, o que aconteceu? Eu peguei, como, 40 anos, não dá para ficar sozinha, estou recebendo uma pensão de INSS, certo? Eu vou buscar o meu outro marido. Aqui em São Paulo, a gente usa o termo balada ainda? Usa, né? Daí eu vou para a balada, brincando, tá, gente? Eu posso brincar com o senhor? Com licença? Posso fazer essa brincadeira? É só uma brincadeira, realmente, para a gente entender a matéria. Gente, é assim. Eu vou brincar com o Rodrigo, para ficar mais fácil. Brinca com o Rodrigo, licença. Por exemplo, você olha assim, um menino jovem, né? Já sei que a pessoa vai ser temporária, mas tudo bem. Você olha assim, você fala assim, regime geral ou regime próprio? Gente, regime geral é INSS. Regime próprio é servidor público. Tá? Você viu que ele me respondeu regime próprio. Gente, se for regime próprio, vocês não pensam duas vezes, vocês casem. Tá? Sabe por quê? Se ele vier a falecer, tá? Quantas pensões que eu vou receber? 2. Uma de INSS e uma de regime próprio. Mas você não pode esquecer, doutora, de fazer a perguntinha para ele. Federal, estadual ou municipal? Federal, entenderam? Eu já tenho uma de INSS, ele morreu, vai ficar com RPPS federal, certo? Acabou por aí? Não. Posso brincar com o senhor? Regime geral ou regime próprio? Fala próprio. Próprio. Estadual? Estadual, 3. Tá certo? Municipal, 4. Militar, 5. Acabou isso, pessoal. Você pergunta, tem previdência privada? Tá? Gente, é uma brincadeira que eu faço quando eu dou aula em cursinho. Para quê? Só para mostrar para vocês que a presença de dependentes no mesmo regime, tá certo? Você vai ter que optar pela mais vantajosa, pela pensão mais vantajosa. Tá? Por exemplo, se tivesse 2 INSS, a de 4.000 e a de 3.000, eu opto pela de 4.000. Certo? Se eu tivesse 2 maridos. Agora, quando são regimes diversos, cumula. Certo? Cumula realmente. Tá? Só que com a mudança das novas regras, a pensão, ela agora vai ser o quê? Temporária. Tá? Você vai receber pensão de 3, 6, 9, ou 12 ou 15 anos, tá? Dependendo da idade desse dependente. Por exemplo, uma dependente de 20 anos de idade, ela vai receber pensão por quantos anos? 3 anos. Somente a partir dos 44 anos de idade que a pensão passa a ser o quê? Que a pensão passa a ser vitalícia. Tá? Então, dependendo da idade, tá, do cônjuge, de acordo com a lei. Gente, eu nunca lembro se é 13 ou se é 11. É 13.135. Oi? É 13.135. De acordo com a lei 13.135, a pensão por morte passou a ser o quê?
temporária. 3, 6, 9, 12 ou 15 anos. A partir dos 44 anos de idade, se aquela pessoa é dependente, ela passa a ter o quê? A pensão por morte para a vida toda. Pessoal, isso visou o quê? Acabar com o que a gente chamava de pensão Viagra. Doutrinariamente, a gente chamava isso de pensão Viagra. Realmente, por quê? Para evitar essas fraudes de casamento que se tinham entre a mulher ou o homem muito jovem e as pessoas que eram mais idosas. Não sei se os senhores me entenderam nesse ponto. Então, isso é já pactuado, tá? Já existe uma lei que nos transforma na Lei 13.135, que hoje, eu acho que foi um dos únicos países da América Latina, tá, que não tinham mudado essa regra. Agora, essa regra passou a ser: pensão por morte não é mais o quê? Não é mais um benefício definitivo. Ele é temporário. Tudo bem? Pessoal, agora, eu não vejo ação judicial em relação a isso. A MP virou lei. Se a MP virou lei, agora existe um prazo temporário e não tem isso que a gente vai fazer em relação à pensão por morte. Porém, existe um fator que a Lei 13.135 ela trouxe, que vai gerar alguma discordância ali. Por exemplo, prazo de carência. A pensão por morte, hoje em dia, tem carência. Não tinha. A pensão por morte, ela, se você no primeiro dia do seu trabalho, da sua vida, você tivesse morrido, tá? Tudo bem. Os dependentes gerariam pensão. Agora, não mais. Existe uma carência de 18 meses. Gente, carência, a gente fala em meses. A gente não fala, é 1 ano e meio, nada disso, são 18 meses. Tá? Então, vocês vão falar assim, poxa, mas tem alguma coisa para fazer em relação à não carência? Também não, gente. É claro, tem uma exceção. Se a pessoa faleceu por acidente do trabalho ou de qualquer natureza, essa pessoa não vai o quê? Na verdade, ela vai ter direito à pensão por morte. Isso vai dizer assim, meu primeiro emprego depois de 6 meses, faleci no ambiente de trabalho. Se eu faleci no ambiente de trabalho, é acidente do trabalho. Está isento de carência. Vamos colocar só uma situação aqui bem parecida, bem similar. Quando começou essa história de fazer alteração na Previdência Social, eles queriam equiparar a carência da pensão por morte com a carência do auxílio-doença. Já começa aí errado, porque a carência do auxílio-doença são 12 meses. E da pensão por morte são 18 meses. Correto? O que introduziu também uma carência para o auxílio-reclusão, que também passou a ser de 18 meses. Então, vejamos, pessoal, vejamos a situação. Uma pessoa, tá, no seu primeiro emprego, depois de 8 meses, descobre que está com uma neoplasia maligna fulminante, câncer. Tá? Essa pessoa vai ter direito ao auxílio-doença? Sim, não vai. Porque é uma doença que é considerada isenta de carência. Você adquiriu essa doença pós-trabalho, não é pré-existente, mas essa doença ela está isenta de carência. Pois bem, então vamos ver. A primeira situação que me preocupa é assim. Estou no meu primeiro emprego, daí eu descubro que eu estou com uma doença degenerativa chamada ELA. Tá? E venho a óbito. Ou descubro que estou com câncer e venho a óbito. Depois de 8 meses do meu primeiro emprego, os meus dependentes vão ter direito à pensão? Vão ou não, gente? Gente, claro que não. Olha só, 8 meses, eu tenho a carência de 1 ano e meio? Gente, a lei ela só trouxe a questão de acidentes do trabalho e acidentes de qualquer natureza. O acidente gera a isenção da carência. Porém, a doença que é considerada grave, tá? A doença que é considerada grave, ou ela é considerada extremamente, como a ela, que é extremamente incapacitante, não está isenta de carência. Ou seja, o legislador, tá? O legislador partiu do pressuposto que queria equiparar o auxílio-doença com a pensão por morte. No auxílio-doença, nós temos o quê? Nós temos a isenção da carência para doenças graves e incapacitantes.
Agora, gente, a morte é um elemento único. A gente não sabe quando vai acontecer, como vai acontecer. Então, a questão da morte por doença grave. Não é doença pré-existente, sim doença grave. Você não acha que através de uma analogia, de uma equiparação, a gente não poderia também entrar com ações judiciais pleiteando o quê? A isenção da doença, isenção da carência para doenças graves? Gente, está na moda agora pedir isenção de imposto de renda, isenção, tá, de R para doenças graves. Agora, eu paguei a Previdência Social, tem uma doença grave que foi descoberta, ela não é pré-existente, não vai dar direito à pensão? Gente, a Previdência, como diz o grande professor Wagner Balera, a Previdência é o estudo do risco. Tá? É claro que tem pessoas que vão pagar lá, por exemplo, a Previdência durante 50 anos e pode ser que elas não tenham dependentes. A Previdência lá é solidária, eu não contribuo para mim, eu contribuo para as futuras gerações. Ou seja, você não ter dado isenção de carência para doenças graves que não pré-existentes, isso fere os princípios basilares do direito previdenciário. E aí, advogados? É aí onde a gente entra. Tá? A Alexandra me conhece bem, sabe que eu sou bem defensora de teses jurídicas novas, só que teses jurídicas que a gente pode apostar nelas. E eu acho que a gente deve pensar nisso. Isenção de carência para doenças graves na pensão por morte. Ó, pessoal, o Mandurinha não faz verão direito previdenciário. Não adianta só a professora Juliana peticionar e o professor Rodrigo não. Então, eu quero que vocês levem essas informações e disseminem isso, porque a gente tem que fazer com que essa lei seja mudada, ou seja, que seja acrescentada na 13.135 a questão da isenção para doenças graves na pensão por morte. Você concorda, Alexandra? Eu concordo igualmente. O juizado já se posicionou. Ó, gente, eu sei que está filmando, depois eu dou a palavra para ela, mas ela vai dizer o seguinte, que o juizado já se posiciona? Com referência a doenças graves, até para AVC não se pode colocar com carência, porque é um fato que acontece sem... As doenças que são consideradas graves, que podem se equiparar a um acidente, são aquelas que não tem, você não pode prever. Um acidente vascular, um infarto, se bem que a cardiopatia grave ela está dentro do rol de doenças que isenta de carência. Então, essas doenças que são sérias e que provocam um dano irreparável na saúde, elas não necessitam de carência, tanto que até a Receita Federal Super Receita dá a isenção do imposto de renda. Pessoal, desculpa que a Alexandra milita também bastante, a gente vai travar a discussão, provavelmente. A grande sacada, pessoal, a doença é grave, tem isenção de imposto de renda, é considerada grave, está naquela lista que está isenta de carência para o auxílio-doença. Então, provavelmente, galera, é aí que a gente vai começar a pleitear também a isenção da pensão por morte, tá certo? Agora, vamos ver um outro ponto aqui, bastante questionável, na 13.135, tá? Que seria o quê? Seria justamente na formalização por 2 anos do casamento ou da união estável, para que depois se dê direito à pensão por morte. Olha só, pessoal, olha só que interessante. Primeiramente, eu tenho que ser casada por 24 meses, ou viver em união estável por 24 meses, para que depois possa se configurar o quê? O status quo de pensionista. Agora, quem é civilista aqui? Tem algum civilista? Não? Ninguém mexe com direito de família? Doutora, mexe com direito de família? A partir do momento que assina documento, funcionária pública. Vamos lá. Quanto tempo necessita para eu comprovar uma união estável? Quanto tempo eu tenho que estar vivendo? Não tem limite. Tem limite? Não tem limite. Gente, na verdade tem que ser público, tem que ser notório, vontade de constituir família, não é verdade? Tá? Vamos lá, faz 2 meses que eu estou morando com meu marido, vontade de ficar junto, vontade ali de realmente constituir família. Isso não é uma união estável? Ele vai ter direito de herança? Claro, se eles não tiverem pactuado nada,
vai ter direito de herança? Agora, por que não vai ter direito ao direito previdenciário? Vocês concordam comigo que essa regra de 2 anos, ou essa regra, tá, de colocação de união estável por 2 anos, ela é uma nova carência? Vocês não concordam comigo que é uma nova imposição? Esses dias eu estava estudando para imaginar o seguinte: qual é a natureza jurídica desse instituto? Primeiro, que a pensão por morte... Preservar o que é o erário público. Porque quando, no meu ponto de vista, se a senhora professora me permite a minha parca visão e a minha opinião. Doutor, vamos abrir para pergunta depois? Eu entendi, já vou colocar ali, tá bom? Gente, é que está filmando, que daí fica meio mais complicadinho, tá bom? Pessoal, é assim, o que o doutor falou, eu não discordo dele, tá? Que seriam casamentos estabelecidos, forjados, que visem o quê? Que visem realmente a questão do erário, a questão da fraude. Eu concordo plenamente com isso, tá? Não discordo, não. Mas também a gente não pode prejudicar as pessoas por causa da boa-fé das pessoas. O que eu quero dizer é o seguinte: muitas pessoas vão ser prejudicadas, tá, por causa dessa questão dos 2 anos. Eu tenho uma amiga que foi assim, gente, no casamento dela, no dia que ela se casou, já estava casada, tá? O noivo faleceu no casamento. Foi uma coisa muito chata. Tá? E ela, para você ter uma ideia, ela tinha pedido demissão do emprego dela, tá? Para ir poder morar com o marido em outro estado. Gente, eu digo uma coisa para vocês. A Previdência, eu concordo com o doutor plenamente que a questão de fraude, evitar a fraude. Muita gente se casa para gerar pensão por morte. Mas, olha, será que essas regras, elas não foram mal constituídas? Primeiro, tá? Primeiro, você colocou assim, a pessoa é jovem, vai receber pensão por 3 anos. A pessoa é mais velha, ou seja, se o meu dependente tiver mais que 44 anos de idade, a pensão já é vitalícia. Tá? No direito de herança, nós não temos exatamente isso. Se a diferença de idade entre os cônjuges, muitas vezes não há direito de herança. Tá? Existe isso no direito civil. O que eu quero colocar para vocês é o seguinte: particularmente, eu não gostei da maneira com que essa regra foi formulada. Para mim, gente, estabeleceu uma nova carência. Tá? Para mim, deveria ter sido colocada uma regra mais suave em relação a esses 2 anos. Porque a única situação que vai isentar a pessoa a ter direito à pensão por morte é o seguinte: se na constância do matrimônio ou da união estável, essa pessoa se tornou inválida. Tá certo? Se essa pessoa se tornou inválida na constância da união estável ou do matrimônio. Agora, gente, seria muito feio da minha parte encontrar uma solução para isso, tá? Eu vou dizer para vocês, eu já estive pensando o seguinte: mas Juliana, vamos colocar, se a pessoa é mais velha, será que não poderia se estabelecer esses 2 anos e a pessoa é mais nova, não estabelecer? Gente, é uma coisa que vai ficar um pouco difícil de se fazer, tá? Eu discordo da regra, porque, assim, vamos lá. Se a pensão não tivesse carência, eu concordaria com essa regra. Agora, como a pensão tem carência, eu discordo dessa regra. Essa é a minha humilde opinião, gente. Por quê? Vamos analisar os mais novos. Tá? O que acontece aqui no Brasil, geralmente? A pessoa começa a trabalhar, né? A pessoa tem o seu primeiro emprego, depois de 2 anos, já namorando, tá? Ela cumpre a carência, 1 ano e meio. Daí ela se casa, tá? Mais 2 anos para ter direito à pensão por morte. Quer dizer, para uma pessoa jovem que vai se casar, a carência vai virar de 3 anos e meio? Vocês estão entendendo o que eu estou colocando para vocês? Que são pessoas de boa fé? Eu acho que a legislação, ela deveria ser suavizada, sim, nesses casos concretos, estabelecendo, talvez, alguns limites para cônjuges que tenham muita diferença de idade. Tá? Não sei, pessoal, eu só sei que essa regra não está legal do jeito que está. Isso vai acabar favorecendo, claro, a questão do erário, eu concordo com o doutor, é um requisito, mas, em contrapartida,
vai gerar, gente, ofensa à dignidade da pessoa humana de muita gente que está de boa fé. Tá? Ou seja, a pessoa que se casa, tá, com o intuito de constituir família, muitas vezes, pessoal, ainda se tem a tendência de acompanhar o marido muitas vezes, né? Essa pessoa deixou uma profissão para acompanhar o marido, para cuidar de uma família. Eu vejo, por exemplo, assim, eu tenho uma pessoa muito ligada a mim, que ela ficou casada durante 15 anos. Tá? Durante 15 anos ela ficou casada. Ela tem mais ou menos 30 anos de idade. Então, o que vai acontecer com essas pessoas? Essas pessoas, mais ou menos com 30, 35 anos de idade, elas vão receber pensão por 10 anos. Tá? 10, 12 anos. Imagina só, estou com 35. Tá certo? 10, 12 anos. Eu vou estar com 47. Tá? Uma pessoa que foi dona de casa a vida toda. Você acha que o Brasil ele comporta um mercado profissional que em 10 anos você vai dar uma condição de vida para a pessoa? Então, gente, é outra coisa que eu coloco em questão. Tá? O prazo que eles estabeleceram para pessoas entre 35 e 40 anos de idade, na minha idade, 40, eu vou receber pensão por 15 anos, 55. Tudo bem que hoje eu tenho minha profissão. Mas e se eu fiquei 20 anos cuidando dos meus filhos e tudo mais? E aí? Como que vai ficar? Para mim, essa é uma regra desproporcional. Tá? Porque hoje, a tendência da TNU qual é? Não é analisar o benefício previdenciário de acordo com o que a gente chama de incapacidade social? O que seria isso? Qual é a capacidade da pessoa de obter o emprego? Qual é a idade da pessoa? Qual é o grau de escolaridade da pessoa? Será que isso não poderia ser aplicado também à questão de um cônjuge? A questão de um cônjuge que é dependente? Pessoal, olha, isso vai ser questão de estudo. Isso vai ser questão de debate. Mas eu não perderia a chance, não, de questionar isso na justiça. Tá? Se aquela menina, tá, ela ficou a vida inteira cuidando daquela família, a pensão por morte, o risco já é o quê? Se a pessoa não tem mais, vem a substituir a renda daquela pessoa. Agora, daqui 15 anos você vai cortar essa renda? Em 15 anos, essa pessoa vai poder se projetar no mercado de trabalho da mesma forma que a pensão por morte geraria de caráter alimentar para ela? Essa é a minha pergunta. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Tá? Eu entraria com uma ação nesse sentido, pessoal. Para tentar, vamos colocar um parâmetro de 35 anos de idade, que começa a pensão por 15 anos. Tá? 35, 38 anos de idade. Essa pessoa, aos 40 e pouco, ela já vai estar apta a ganhar o mesmo tanto que ela ganha com a pensão por morte? Por exemplo, um advogado. Quantos anos ele demora para ganhar 5, 6 mil reais, gente? Vocês já pensaram nisso? Quantos anos um advogado, em começo de carreira, demora, e gente inteligente, hein? Para ganhar 6, 7, 8 mil reais, ou para ganhar o teto da Previdência de 4 mil reais. Bota aí 10 anos, gente. 5, 6, 7, 8. É claro que se tem exceções, tá? É claro, para tudo. Só que eu coloco para vocês, essa regra, ela está desproporcional. Vocês concordam comigo ou não? Tá? Agora, o que fazer? Modelo de petição, gente, é muito novo ainda. É muito novo. Eu estou com um caso só, que é uma pessoa exatamente, que eu estou pensando em fazer o seguinte, olha só, ela vai se tornar pensionista agora, tá? Ela vai receber a pensão durante 12 anos, ela tem 34 anos de idade. Ou seja, aos 46, ela vai ter a pensão cortada. Eu estou querendo entrar com uma ação, tá? Que seria uma ação de manutenção do benefício, para que não seja cortado. Só que eu ainda vou ter que estudar, eu vou ter que ir atrás disso. Isso daí é uma ação complicadíssima, mas... Oi? Não tem jurisprudência, mas quem faz a jurisprudência na área previdenciária? É o advogado. É aí que vocês queriam saber. Gente, é o advogado. Como eu estou falando sobre recentes alterações, eu tenho que mostrar para vocês quais são as brechas, quais são as discussões. Eu acho que essa questão de 2 anos vai ser discutida. Eu acho que essa questão da pensionista ter 30, 30 e poucos anos de idade ser cortada aos 40, 50 anos. Aqui, gente, é fácil no Brasil se obter emprego aos 50? Tá,
é exatamente essa questão da incapacidade. Tá, galera? Agora, pensão por morte, a única coisa que eu achei legal mesmo nessa mudança, tá, é que se o dependente comete crime, tá, doloso contra a vida, com sentença transitada e julgado, não vai ser mais pensionista. Eu acho que essa mudança é excelente. A única coisa que eu Tá não vetava. certo? Oi? Era a única coisa que eu não vetava. Exatamente. Essa questão, pessoal, crimes dolosos contra a vida, sentença transitada e julgado, não será mais dependente. Certo? O que foi, doutor? Eu penso, se a senhora me permite, mais uma vez, a minha opinião, de depois. O problema é que está gravando. a revisão não existe para anular também a sentença agora transitada e julgado. Sim, mas aí a gente vai ter que abrir brecha para tudo quanto é lugar, né? Tá certo. Então, pessoal, assim, vamos lá. Pensão por morte, quais são as principais mudanças? As principais mudanças, carência de 2 anos, desculpa, de 1 ano e meio, tá? Carência de 18 meses, tá? Requisito de o quê? Requisito de 2 anos de matrimônio ou matrimônio e união estável e matrimônio, por exemplo, 1 ano em união estável, 1 ano em matrimônio, tá? Somando os 2 anos. A pensão por morte não é mais vitalícia. A pensão por morte agora ela passou a ser o quê? Passou a ser temporária, de acordo com a idade do cônjuge, certo? Do cônjuge dependente. Pessoal, mudanças quanto o valor, não houve, não passou. A MP 664, tá? Que eu brinco, até a mera palpiteira 664, né? Que foi transformada na Lei 13.135, ela trouxe o quê? Lá no texto original dela, a pensão não seria mais 100%. Seria de 50% mais 10% a cada dependente. Pessoal, isso não passou. Ou seja, a pensão por morte continua sendo 100% rateada entre o número de dependentes. Por exemplo, se eu tiver 3 filhos e o marido, eu venho a óbito. São 4 partes iguais. Certo, meu povo, ou não? Sim? Tá? Ou seja, fica 25% para cada um. Tá? Agora, um filho completou 21. A parte dele passa aos demais. Vai ficar 3 partes. O outro filho completa 21. Vai ficar em 2 partes. Outro filho completa 21. A viúva vai receber pelo prazo estabelecido de acordo com a idade dela. Se ela tiver mais que 44 anos de idade, a questão passou a ser o quê? Passou a ser vitalícia. Tudo bem, pessoal? Agora, por favor, prestem atenção. Tá? Mudou-se recentemente o conceito da questão de deficiente. Tá? Vejam essa alteração para a questão de dependente. Teve essa conceituação de deficiente um pouquinho modificada. Outra coisa importante para os senhores lembrarem, a pensão por morte não se estende até os 24 anos, para quem não colou o grau universitário. Ah, professora, vale a pena eu entrar na justiça para que eu possa fazer o quê? Para que eu possa simplesmente estender até os 24? Pessoal, já tem súmula da TNU. Tá certo? É uma ação que você vai entrar e vai perder. Ou seja, a extensão da pensão por morte até os 24 anos de idade. Isso não houve alteração, permaneceu da mesma forma. Tudo bem? Pessoal, assim, demandas judiciais a respeito da pensão por morte. Vão vir coisas por aí, tá? Coisas da idade do cônjuge, coisas dos 2 anos de casamento. Mas o que eu gostaria realmente de refletir com vocês é a respeito de uma mudança que se teve na questão do auxílio-doença. Essa, sim, está me preocupando e muito. Na pensão, gente, as mudanças eram necessárias, inclusive para se enquadrar com o resto do mercado internacional. Tá? Eu estou dizendo para vocês, por exemplo, o Brasil era o único dos países do mundo ainda que a pensão era até o fim da vida. Tá? Isso, a tendência mundial é o quê? Que a pensão seja de forma precária, realmente, ou seja, temporária como é hoje.
Mas eu acho que essa regra ainda precisa sofrer algumas suavizações para evitar o que a gente já narrou. Agora, gente, mudança do auxílio-doença. Presta atenção o que vai acontecer. Na verdade, que o artigo 29 da Lei 8.213 sofreu alterações. Tá certo? Olha só. Como que se faz o cálculo de um auxílio-doença hoje? Não se faz a média das 80% maiores contribuições a partir de julho de 94? Você vai pegar todas as remunerações que você teve a partir de julho de 94, tá certo? Então, todas as remunerações que você teve e vai fazer a média das 80% maiores, ok? Você vai jogar no lixo o que eu chamo as 20% menores. Do 100%, uso os 80% e jogo os 20% no lixo. Correto? Daí chegou a Lei 13.135 e estabeleceu uma limitação no valor do auxílio-doença. Ou seja, pessoal, olha que absurdo. O valor da média dos 80% maiores, ela não pode ser o quê? Superior. Ela não pode ser a superior à média dos últimos 12 meses. É assim, gente. A minha vida toda eu contribuí pelo teto da Previdência. A vida toda eu estou recebendo auxílio-doença, tá certo? Não, desculpa, a vida toda eu estou tendo remuneração mais ou menos entre R$3.500 e R$4.000. E no último ano eu fiquei desempregada. E para evitar, tá, perder a qualidade segurada, eu comecei a bancar a Previdência por um salário mínimo. Fiquei doente. Qual é o valor do meu auxílio-doença? Um salário mínimo. Um salário mínimo. Vocês entenderam? Que a média das 80% maiores não pode ser superior à média dos últimos 12 meses. Conseguiram entender o que eu estou dizendo? Tá? Houve essa mudança. Eu achei que isso não fosse passar por causa do histórico da MP 242 de 2005. Tá? Só que passou. Só que, gente, as pessoas estão pensando só no auxílio-doença. Mas olha uma situação diferente. Assim, minha vida toda eu ganhei R$3.500, tá? R$4.000. Nos últimos 12 meses, eu havia ficado desempregado, banquei pelo mínimo. Qual o valor do meu auxílio-doença? Um salário mínimo. Faz 1 ano e meio que eu estou recebendo esse auxílio-doença de um salário mínimo. Se transforma em aposentadoria por invalidez. Qual vai ser o valor da minha aposentadoria por invalidez? Um salário mínimo, correto? Certo? Meu bem, gente, vocês acham que isso não vai gerar revisão de benefício? Não pode. Oi? Vai gerar, porque tem 2 redutores. Pessoal, primeiro, tá? Tem 2 redutores. Tá certo? É um bis in idem danado, são 2 redutores. Tá? O primeiro, você já tem na própria forma da legislação, instituiu aí um mínimo no cálculo. Tá? Que, para mim, esse mínimo ofende uma regra constitucional, que é a regra da contrapartida. A regra da contrapartida diz o seguinte: eu contribuí. Se eu contribuir, eu tenho que ter alguma coisa de volta, que é o artigo 195, parágrafo 5º da Constituição Federal. Tá? Então, pessoal, essas pessoas que tiveram limitação nos últimos 12 meses, tá certo? Primeiro, eu já entraria para essas pessoas com uma revisão de auxílio-doença. Baseado no quê? Baseado na ofensa da regra da contrapartida. Tudo bem? Ou seja, se eu contribuir a minha vida toda com base em R$3.500, por que eu tenho que sofrer essa limitação nos últimos 12 meses? Faz sentido? Se a Constituição me garante receita e despesa, tá? Agora, para pactuar com a tese do bis in idem, olha só, sofri a limitação, tá? Nesses últimos 12 meses. Daí qual é a regra? Que 91% do valor do auxílio-doença é 100% do valor da aposentadoria por invalidez. Qual é o mínimo que eu recebo? Não é o salário mínimo? Então, se eu recebo um salário mínimo de auxílio-doença, eu também vou receber um salário mínimo de aposentadoria por invalidez. Ou seja, a forma de cálculo
está trazendo o quê? Um bis in idem de novo. E vocês sabem que essa matéria do bis in idem, hoje, tem uma das ações revisionais que se tem, ela está sendo questionada e discutida no Supremo Tribunal Federal, que é a questão da regra de transição da aposentadoria proporcional. Se eu for explicar isso para vocês hoje, vocês vão sair loucos daqui. Tá? Vocês vão sair doidinhos daqui. Mas advogado previdenciário é um advogado esperto. Ele se pactua na moda. O que é moda hoje em matéria de revisão? Essa revisão aqui ainda é muito nova. Tá? Eu, por exemplo, no escritório, chegou um caso para você, Alê? De auxílio doente? Dessa daqui, da limitação? Não. Ó, ainda é muito novo, gente. Vai começar a chegar... A MP começou a valer em março desse ano. Então, quer dizer, vai começar a chegar casos. Então, vocês têm que olhar no quinis de um segurado. Sempre olhem os últimos 12 meses. Se nos últimos 12 meses o valor do salário estiver muito inferior aos salários antigos, pode ter certeza que essa pessoa que está recebendo benefício por incapacidade teve esse redutor e provavelmente a gente vai questionar isso em sede de revisão de benefício. Pessoal, isso é novo. Mas qual é... Eu posso tirar um pouquinho, sair um pouquinho do texto da palestra para ensinar para vocês hoje a melhor revisão para se fazer? Posso? Quem gostaria? E quem gostaria do modelinho de petição? Ah, é igual bala para criança, né, doutora? Pessoal, a minha assistente que está ali, a Ingrid, tá? Depois, eu posso deixar e-mail? Tá? Eu vou deixar meu e-mail e o Facebook com vocês. Tá? Quem quiser o modelo de petição, eu não vou passar a lista aqui, porque vai ficar muito complicado. Mas quem quiser o modelo de petição, manda para a gente um e-mail, que amanhã a Ingrid responde para vocês. Pode ser? Tá? O meu e-mail, anotem aí. O pessoal está tudo doido, né? É contato arroba professora Juliana.adv.br, tá? .adv.br. Pessoal, lembrem, direito previdenciário é um direito que tem que estudar muito. É um direito que tem que fazer cursinho. Aproveite os cursos da ESA, da OAB, que dá essa oportunidade para a gente de ter palestras gratuitas, não é verdade? Aproveitem isso, tá? Que é muito importante estar atualizado, ter o seu estudo, mas vamos aprender a questão. É assim, gente, revisão das professoras, aprendam isso. Revisão da aposentadoria das professoras. Para vocês terem uma ideia, o professor João Batista Lazari, na TNU, acabou de se posicionar favoravelmente a essa tese. Se a TNU está dando, e o STJ também já tem decisão favorável, está na hora da gente começar o quê? Está na hora de começar a procurar esses clientes. Tá? É uma tese que eu defendo. Eu já ganhei. Com certeza. É uma ação que eu defendo muito, eu tenho certeza que outros professores defendem. Então, vamos entender qual é essa tese rapidinho. Posso colocar para vocês? Sim. Passei meu e-mail, não passei? Tá? Facebook é uma coisa também rápida de contato. Professora Juliana Ribeiro, curtam a página. Tá? Professora Juliana Ribeiro. Tá? Curtam a página. Se vocês não acharem, pessoal, vocês vão achar provavelmente professora Juliana Ribeiro 2, que o primeiro lotou, mas tem o segundo lá para pedir amizade, tá? Galera, seguinte, marketing, né, bem? Tem que fazer. Marketing. Exatamente. A grande sacada é a seguinte: professor, que tipo de professor? Primeiro, aposentado há menos de 10 anos, tá? Porque nas revisões nós temos uma decadência de 10 anos. Tá? Professor, questão da decadência, tem que ser aposentado há menos de 10 anos. Professor de ensino médio, infantil, médio e fundamental. Tá? Não serve professor universitário, não serve professor de cursinho, professor de academia, nada disso. Academia, não serve. Tá? É professor de ensino médio e fundamental, infantil, médio e fundamental. Aposentado há menos de 10 anos, correto? Gente, professores da rede de ensino federal servem? Não. Professores da rede de ensino estadual servem? Não. Gente, só se for ECT, contrato temporário.
Tá? Agora, tem municípios, por exemplo, o município de Franca, aqui em São Paulo, não tem instituído regime próprio. Então, quer dizer, todas aquelas professoras aposentadas são aposentadas do INSS e não do município. Então, vocês têm que olhar. Aquelas professoras são aposentadas por quem? Se for pelo INSS, meu povo, é revisão na certa, ok? Então, professora aposentada há menos de 10 anos, professora aposentada do INSS, lembrando que professoras da rede de ensino municipal podem ter direito a essa revisão se elas forem aposentadas pelo INSS. A partir de 2006, galera, não precisa ser professora em tempo integral em sala de aula. Pode ser coordenadora, pode ser diretora, pode ser inspetora de aluno, tá certo? Essa tese está bonitinha. Qual é o nome dessa tese? Olha só. Pedir para excluir o fator previdenciário da aposentadoria do professor. Vocês sabem o que é o fator previdenciário? Gente, a regra, o nome é muito bonitinho, FP. Tá? É bem sugestivo. Ou seja, fator previdenciário, por quê? Ele é um redutor. Querendo ou não, se você aplicar no valor da aposentadoria, você vai ter um redutor ali de 30%, 40%, 50%, 60% às vezes, tá? Com o fator previdenciário. Agora, a professora, a coordenadora, a diretora, ela se aposenta com quantos anos de contribuição? 25 a mulher e 30 anos o homem, tá certo? Então, uma professora se aposenta aos 25, um professor se aposenta aos 30. Ficou tranquilo isso? Tá? Não são 5 anos a menos do que o normal? O homem não se aposenta aos 35 e a mulher aos 30? Olha que sacanagem que o legislador acabou fazendo. Na fórmula do fator previdenciário, a gente leva em consideração a idade, não leva? Quer dizer, se eu estou me aposentando 5 anos mais cedo, quer dizer que a minha idade também serão 5 anos a menos, não é verdade? E, gente, dito pelo professor Tavares, colocou o seguinte, 5 anos a menos, isso vai gerar perda à aposentadoria da professora, com certeza. O fator previdenciário é perda para o professor, mas esse não é o fundamento principal, não. O fundamento principal que a gente baseia a nossa ação é de ser reconhecida a atividade do professor como uma atividade especial. Ou seja, eu não vou garantir que ela é uma aposentadoria especial, tá certo? Que ela é uma aposentadoria especial. Diferente quem trabalha com ruído, diferente quem trabalha com a sílica, diferente de tudo aquilo que a gente vai o quê? Que a gente vai pactuar no dia a dia. Por exemplo, tá? Uma pessoa que trabalha com ruído se aposenta aos 25 anos. Desde que comprove. A aposentadoria do professor, gente, não é especial ao pé da letra, que é uma aposentadoria com reconhecimento de penosidade. Mas eu posso dizer para vocês o seguinte, que a aposentadoria do professor tem características ou caracteres de especial, o que acaba fazendo o quê? O que acaba fazendo com que a aposentadoria especial não tem fator previdenciário, tudo bem? Na aposentadoria especial não tem fator previdenciário. Quem se aposenta com ruído se aposenta sem o fator previdenciário. Mas o professor está se aposentando com o fator previdenciário. Vocês entenderam qual é a tese? A tese é justamente por ser a atividade do professor uma condição especial, não é uma aposentadoria especial, mas por ser uma condição especial, a gente pede a revisão da aposentadoria dele para se equiparar a uma aposentadoria especial e se retirar o fator previdenciário da aposentadoria. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Essa é uma tese ainda não está em repercussão geral, só que como a TNU se posicionou favorável e o STJ também, a Alexandra já ganhou em São Paulo, não é a única, tem pessoas que já ganharam. Gente, está na hora de fazer. Pegar esses professores aposentados há menos de 10 anos, tá? Esses professores realmente têm direito à revisão para o quê? Para excluir o fator previdenciário. Conseguiram entender? É uma tese interessantíssima, procurem saber disso. E quem quiser o modelo de petição, eu mando para vocês. Tá? É só pedir por e-mail, ok? Trata. O modelo de petição, ele vai dizer assim, é que eu dei uma
simplesmente um resumão de tudo, né, gente? Que 1 hora e meia de palestra não dá para tratar sobre tudo aquilo que a gente precisa no campo previdenciário. Bom, quanto tempo eu tenho ainda? Você pode falar o tempo que você quiser. Acabei de chegar, você pode falar o tempo que você quiser. Ó, quem determina são eles. E eu seguro a onda. Posso falar mais um pouco? Tá, que horas são agora? Oi, meu bem. Doutora Juliana, vamos conseguir dar a presença aqui, vamos conseguir dar a presença do nobre colega Rui, que é conselheiro aqui desta casa. Então, com grande alegria, vamos recebê-lo aqui e fazer parte daqui da nossa mesa, tá? Juliana, arrepia. Já gostei de você. Eu gostei. Eu vou chamar de senhor, não, tá? pode ser você mesmo. Doutor Rui. Não, Rui. Rui. Tá, pode ser. Juliana, prazer. Pessoal, vamos para mais uma? Vamos aprender a ganhar dinheiro com a área previdenciária? Tá? Pessoal, eu gostaria simplesmente de dizer para vocês o seguinte, tá? O pessoal está com mania na área previdenciária de falar sobre desaposentação. Tá? Só que eu não vou tratar de desaposentação por uma coisa. Desaposentação já é moda. Tá? Se vocês quiserem, depois eu falo um pouquinho, mas assim... Vamos falar um pouquinho do fator 8595? Que é algo que está deixando muita gente descabelada. Tá? E eu tenho um grande amigo meu que é dono do IEPREV hoje. Tá? O IEPREV na verdade, é um programa de cálculo. Mas se for fazer cálculo, ó, procura a nossa amiga aqui. Tá? Não, eu vou indicar, porque a Alexandra é a pessoa que faz cálculo para mim, é a pessoa que faz cálculo para os meus alunos, e ela é advogada e sabe o que está fazendo. Tá? Não, sério. É uma das pessoas que eu sei que sabe o que está fazendo. Depois eu passo o telefone dela, o e-mail, na verdade, ao final da palestra. Pessoal, todo advogado precisa de um calculista ou um contador junto. Não vamos perder tempo fazendo cálculo. Só quem gosta realmente do cálculo, como ela gosta. Eu já sou uma negação. Não dá. Nossa senhora. Não dá hoje. Tá? Eu e Rodrigo, 2 mais 2 é 5. Não, gente. Pode ser 7, é verdade. Ô, Ju, soma e subtrai primeiro ou divide e multiplica? Nossa, gente, quando a gente vai dar aula de fator previdenciário, os alunos têm a tendência, primeiro tem que somar, depois multiplicar, né? O que o advogado faz? Primeiro multiplica, depois soma. É o que vem na frente, né? Mas é normal isso acontecer. O advogado ele tem dificuldade com o cálculo. Então, resolvido o problema. Alexandre. Tá? Pessoal, agora sim, fator 8595. Tá? Estava em votação a MP 664, quando o nosso Congresso Nacional, na verdade a Câmara dos Deputados, introduziu na MP 664 a fórmula 8595. O que é isso? As pessoas que atingirem entre tempo de contribuição mais idade, mulher, 85, ou seja, uma mulher que tenha 30 anos de contribuição e 55 anos de idade, não dá 85? Um homem que tenha 40 anos de contribuição e 50 anos de idade... Não, 55 anos de idade e 40 de contribuição. Não dá 45? 95? Gente, esquece os cálculos. Dá tempo de contribuição mais idade, 85. Tempo de contribuição mais idade, 95. Essas pessoas estariam isentas do fator previdenciário. Daí lá vem a professora Juliana fazendo a sua própria autoanálise e o próprio planejamento, né, gente? Eu falei assim, mas que bom, então quer dizer, daqui a alguns anos eu vou estar livre do fator previdenciário, porque eu vou chegar à regra 85. Pois bem, MP 664 foi convertida na Lei 13.135, e o que nossa amiga fez? Vetou a fórmula 8595. Tá certo? Ou seja, não foi convertida em lei. Vocês entenderam isso? Só que daí, no dia seguinte, veio uma nova MP, a 676. 674. Essa 676, ela trouxe o quê? A fórmula 8595 progressiva. Invente, tente, faça um direito previdenciário diferente. É só no Brasil mesmo. É o seguinte, a cada ano que vai se passar... Tá? Por exemplo, em 2016, a fórmula vai ser 8696. Em 2017... Não, 2017. Não, 2016...
Não, Ju, 2017. Não, a partir de 2017, desculpa, gente. A partir de 2017 vai ser 8696. Vai chegar até 2022, quando vai ser 90-100. Ou seja, a cada ano, a partir de 2016, tá? 16, 8595, 17, 8696, 18, 9787 e assim vai até 2022, com a fórmula 90-100. Pessoal, isso vai imaginar o seguinte, imagina, um homem com 60 anos de idade tem que ter 40 anos de contribuição. Para ficar o quê? Isento do fator previdenciário. Tá? É impossível. O Rodrigo colocou uma coisa muito certa, tá? Provavelmente essas pessoas vão se aposentar por idade, que é mais fácil. Tá? Porque, ó, por idade, você vai ter, para ganhar 100%, um homem com 65, ele teria o quê? Um homem 15 de contribuição, tá? Vamos imaginar, a aposentadoria por idade seria muito mais vantajosa, porque a aposentadoria por idade, o fator previdenciário, ele é o quê? Ele é facultativo. Ou seja, é uma IBP ainda, tá certo? É uma IBP que ainda não foi convertida em lei, tem um prazo aí grande ainda para que ela seja convertida em lei, mas você sabe qual foi o pior de tudo? Hoje eu tive a notícia o seguinte, tem pessoas que já estão entrando com processo de aposentadoria pedindo a regra 8595. Você sabe o que o INSS está dizendo? O INSS está dizendo o seguinte, eu não vou implantar a regra 8595, estão calculando a aposentadoria com fator previdenciário ainda, até que seja decidido se a MP vai ser convertida em lei ou não. Ou seja, o governo ganhou, né? Tá? Ganhou por quê? Não está gastando financeiramente com a MP, tá? Com a regra 8595. Não está gastando financeiramente, porque ele está implantando a aposentadoria com fator previdenciário. Isso é ilógico, porque uma MP ela tem força de lei ordinária. Você pode ter certeza que isso vai gerar revisão. Posso? Já dei entrada em 3. E falei, não recebe, fazemos a revisão judicial. Gente, ó, interessante. Não recebe e faz a revisão judicial. E tem outra coisa ainda, Alexandra. Já vou terminar, tá? Não, fica à vontade. Gente, a questão da desaposentação. Ó a questão da desaposentação. Quem não sabe o que é desaposentação aqui, gente, seja sincero. Levanta a mão. Olha só, uma pessoa que é aposentada, tá certo? A aposentadoria, pela desaposentação, ela não seria definitiva. Se o aposentado ele continua a trabalhar e a contribuir, ele poderia, de uma forma bem genérica, renunciar àquela aposentadoria para pegar uma mais vantajosa. Por exemplo, uma pessoa que se aposentou proporcional, tá certo? Ela continua a trabalhar e a contribuir, será que ela não poderia ter uma melhor aposentadoria? Isso é a desaposentação. Assunto hoje em repercussão geral no Supremo, tá certo? Que vamos cenas do próximo capítulo, mas isso é a desaposentação. O que começou o buchicho entre os advogados previdenciários? Fazer a desaposentação já pedindo o quê? A inclusão da regra 8595. Eu me desaposento daquela proporcional ou desaposento daquela integral com fator, tá certo? Quando eu vou pegar a aposentadoria mais vantajosa, poxa, eu tenho a soma 8595? Sim, então eu estou livre do fator previdenciário. Tá? O que o INSS fez? O INSS está dizendo, administrativamente, eu não vou implantar a regra 8595 até que a MP seja convertida em lei e que seja decidido. Então, gente, eu acho o seguinte, tá? Tá um momento interessantíssimo para trabalhar a concessão da aposentadoria judicial na regra 8595, bem como a desaposentação também na regra 8595. Bem mais do que administrativamente, judicialmente vai fazer muito mais sucesso. Tá? Porque é o seguinte, eu me desaposento da proporcional. Na hora que eu vou pedir a integral, eu vou pedir uma integral já com essa benesse, que é dentro da regra 8595, sem a utilização do fator previdenciário. Pessoal, ó, brecha para quem está começando. Tem muito aluno de faculdade aqui.
Então, eu vou dizer, eu vou dar uma dica para vocês da valorização da advocacia previdenciária, que eu prezo muito por isso. Tá? Planejamento previdenciário. É um ramo que pouquíssima gente faz. Eu tenho certeza que as pessoas que já se aposentaram, tá, elas devem estar pensando assim, poxa, mas será que eu posso entrar nessa regra 8595? Será que eu posso... O que eu posso fazer para revisar? O sonho de todo aposentado é revisar a sua aposentadoria. E com essa regra 8595 e com a progressividade disso, meu povo, a área previdenciária vai fazer um barulho enorme. O campo previdenciário vai crescer mais do que está crescendo. Tá? Só que precisa estudar. Não é qualquer um que faz direito previdenciário, pegar modelinho de petição e fazer, não, tá? Tem que estudar, tem que ir atrás. Tem vários cursos. Eu não sei como está a ESA de curso aqui em São Paulo, porque foi o que eu falei. O lugar que eu menos dou aula é em São Paulo, por incrível que pareça. Vocês vão ver que eu estou sempre por aí. Amanhã eu estou em Ribeirão Preto, semana que vem estou no Rio, tá? Mas por isso que para mim foi, quando a OAB me convidou aqui em São Paulo para fazer uma palestra aqui na OAB Central, realmente, que às vezes eu faço palestra no Amazonas, é bem doidão a vida de viagem nossa, né, Rodrigo? Mas é muito bom estar aqui em São Paulo, que eu moro aqui em Santo André, tá? Vocês acompanhem os cursos pelo Facebook, acompanhem que a gente está aí, tem vários professores maravilhosos na área, eu não vou citar nomes porque seria antiético da minha parte, mas assim, galera, o estudo previdenciário é precioso, a gente mexe com a essência. Para terminar a minha palestra, eu vou deixar mais um pulinho do gato aqui para vocês, tá? Para mostrar para vocês uma outra área da advocacia que cresce muito. Eu acabei de lançar um livro na área, eu tenho 8 livros escritos, mas, pelo amor de Deus, pessoal, comprar livro meu, se for comprar meu livro manual mesmo, esperem dia 6 de agosto, que está saindo com todas as alterações da 11.134, da 11.135, 13.134, 13.135, tá? Já com todas essas mudanças previdenciárias. O que eu tenho aqui, tá? Que está lá com a Ingrid, que tem sido objeto das nossas aulas e de instrumento. Por exemplo, revisão de benefício, que é difícil o advogado ter os modelos de peça. Tá? Essas revisões de benefício são CDs que têm modelos de peça. Aqui nós temos mais de 250 modelos, tá? De revisões, porque revisão é difícil o advogado saber peticionar. E aqui tem tabela de atendimento ao cliente, tem tudo direitinho. Em vez de fazer livro grandão, tá certo? A gente faz o quê? Faz em modelo de petição. E aqui tem o CD das concessões. Concessão de aposentadoria, de LOAS e tudo mais. Ao final da palestra, a Ingrid está lá atrás, ela vai estar com CDs, tá, gente? Depois, quem tem maquininha, tudo, quem não quiser, pede por e-mail posteriormente, ok? Vamos lá. Eu vou estar sorteando esses dois também. Pode ser? Aí a doutora fica responsável. Pessoal, olha só. Vamos falar um pouquinho sobre a advocacia previdenciária para empresas. A gente sempre olha o lado do segurado, com as revisões, com as concessões. Tá? Me perguntaram o valor. Cada CD é R$100, tá? Mais barato que aqueles livros que custam 400. Não é sério. Por isso que eu acabei dando acessibilidade. É melhor assim. Pessoal, muito importante é a questão do direito previdenciário para empresas. Tá? Porque, geralmente, São Paulo, a gente não está falando só em grandes metalúrgicas. A gente está falando em rede de lojas, redes de postos de gasolina, a gente está falando em redes de padaria. Tá? Então, gente, tem uma tese que é bonitinha, facinha, e eu acho que ela vai ganhar, que é o seguinte, é a multa dos 10% do FGTS. Já estão sabendo disso? Tá? A multa dos 10% do FGTS. Pessoal, é uma coisa muito simples, muito rápida, que é assim, toda empresa, quando manda alguém embora, tá, vai pagar os 40% da multa do fundo de garantia, manda sem justa causa, né? 40% da multa do fundo de garantia para o trabalhador e 10% para o governo, tá certo? Esses 10%, ele tem sido questionado. Tá? Esses 10% dá para se pedir de volta nos últimos 5 anos. Então, é você analisar uma empresa e tudo que você pagou a título de 10% de FGTS pago como multa dos 10%, realmente dá
para se pedir de volta. Entenderam? Por quê? O FGTS não deixa de ser uma contribuição. Então, toda contribuição previdenciária, ela tem que ser vinculada, ou seja, tem que ter uma contrapartida. Por que nós criamos a contribuição ao FGTS? Naquela época, os 10%, ele foi criado para quê? Para financiar os expurgos inflacionários do Plano Collor, Plano Bresser e Plano Verão. Não é verdade? E o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que esses 10% do FGTS foi totalmente desvinculado. O dinheiro arrecadado pelo FGTS, das 10%, está sendo utilizado para pagar as bolsas família, tá? Bolsa Gás do governo Dilma. Ou seja, houve uma desvinculação, tá? Ofensa ao princípio da vinculação e ofensa ao artigo 149 da Constituição Federal. Tá? Ou seja, podemos pleitear esses 10% de volta nos últimos 5 anos, tá? Sobre o saldo do FGTS. É uma tese interessantíssima de uma outra vertente do direito previdenciário, que é o direito previdenciário para empresas. Tá certo? Galera, direito previdenciário tem muitas multifacetas. Estudem, só que valorizem, cobrem honorários justos, saibam cobrar, tá? Infelizmente, eu gostaria de dar muita aula aqui para vocês, mas não é possível, que é uma palestra. Eu gostaria demais de agradecer ao AB Central pelo convite, dizer que eu estou à disposição da UAB Mulher, que outro assunto que eu estou apaixonada é coaching também, quem conhece. Só vou fazer uma pergunta para vocês. A minha palestra fez sentido para vocês? Muito. Então, eu já estou feliz. Muito obrigada.